Boa noite, graça e paz. Amém. Enquanto o pastor estava falando ali de você fazer prova com Deus, veio logo os pensamentos do Senhor sobre mim, dizendo: provai e vede. Quando eu e você provamos do Senhor em todas as áreas, irmãos, não somente nas finanças, eu e você provamos dele, experimentamos dele. E a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso ouvir mais um amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Vou estar fazendo mais uma oração. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, porque é uma responsabilidade trazer a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Pai, que é viva e que é eficaz. A Tua palavra, Pai, que ela é poderosa. A Tua palavra, Pai, que ela é imutável. A Tua palavra, Pai, que ela é resgatadora. Ela tem a funcionalidade de operar na vida daquele que crê a realidade do céu na terra do coração de cada um de nós. Por isso estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos dando continuidade aos ensinos direcionados a estabelecer o andar no Espírito. Amém? E o texto base que eu e você já temos que estar decorados no nosso pensamento, no nosso entendimento, é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, que diz que, porém, eu e você, se andarmos no Espírito, Gálatas capítulo 5, coloca lá, querido, 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência fala de desejo. Concupiscência fala de vontade forte. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa palavra aos irmãos da Galácia, ele sabia o que ele estava falando, porque ele experimentou e ele recebeu do Senhor o Espírito da verdade, e ele decidiu ser guiado por essa verdade. Quando eu que estou aqui com o microfone na mão, falando para você e falando para você que está na internet, é porque mesmo, querido, a carne querendo manifestar, puxar minha alma, eu decido, eu escolho andar no Espírito. E quando eu e você andamos no Espírito, nós nos sujeitamos à realidade do céu. E ao longo desses dias, o pastor foi falando sobre a oração em línguas, amém? Quem está orando mais em línguas aqui, levanta a mão. Quem não ora em línguas, levanta a mão. Vai orar em nome de Jesus. Vai orar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque os discípulos, querido, você que ainda não verbaliza essa oração com seus lábios, os discípulos, quando Jesus ele já tinha ressuscitado, ele se encontrou com os discípulos ali, está escrito em João 20, no finalzinho, fala que Jesus ele se encontrou com os discípulos num lugar. Vamos abrir lá, para você não achar que eu estou contando a história da carochinha. João 20. Deixa eu botar aqui meu óculos que... Jesus já tinha aparecido para as mulheres. Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Coisa linda, né? Jesus valorizava qualquer gênero, masculino e feminino. Jesus valorizava a entrega das mulheres. Não estou pregando feminismo.
Mas eu creio que Jesus ele veio para trazer uma unidade, para fazer com que nós andemos em conformidade. Amém? E depois dele ter aparecido para as mulheres, ele apareceu para os discípulos. E capítulo 20, versículo 21, botou ali, querido? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Pensa num povo que estava vivendo sem paz. Eram os discípulos depois que Jesus morreu. Às vezes acontece coisas na nossa vida e que a gente fica achando assim, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Jesus? Jesus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais nada. É só comigo que acontece? Não. E os discípulos, eles estavam vivendo esse momento de conflito, de confronto. E Jesus apareceu. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus aparece na tua presença, independente de como estão as suas emoções. Ele vai usar tudo para te alcançar. Mesmo você não estando a fim de ouvir. Mesmo você, deixa eu ver se é isso mesmo que essa mulher tem para dizer. Mas Jesus, ele é aquele que disse, meu Deus, versículo 21. Jesus, ele disse outra vez. Ele fala para você, outra vez. Paz seja convosco. Há uma paz liberada para você nessa noite. Receba esse lugar em Deus, esse shalom do Senhor. Aquilo que o pastor Luiz pregou no domingo. Há um shalom, há um lugar em Deus onde eu e você podemos habitar. Enquanto os irmãos estavam aqui adorando ao Senhor, e você que estava aí sentado ou do outro lado da internet, tem a oportunidade simplesmente abrir mão dos seus pensamentos, das suas verdades e começar a adorar a Deus junto com os outros irmãos. Eu estava ali naquele lugar, na segunda cadeira, a presença de Deus, me permitindo entrar nesse lugar em Deus. O Espírito Santo falou para mim, na minha presença há salvação. Na minha presença há transformação. Na minha presença há cura. Querido, quando eu e você entramos nesse lugar, talvez físico, você tem que estar disponível dentro de você. Não é disponível para a pastora estar vendo e você fazer seu riso amarelo com os olhos. Não! É você simplesmente falar, Senhor, eu não tenho mais nada. Assim como os discípulos, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas, queridos, outra vez Jesus ele aparece para você. E ele diz, paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para pensar. O cara não queria nem sair de casa. Os caras estavam chateados. Jesus morreu. Alguém disse que ressuscitou. E aí os caras, Jesus fica naquela, gente, o que está acontecendo? E Jesus, ele aparece. E sabe qual a palavra que ele dá? Oh, não fica triste não, deixa eu explicar para vocês de novo, nos detalhes, o que vocês vão ter que fazer a partir de agora. Jesus, ele foi bem direto, não foi? E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso fala de responsabilidade. Amém? Hoje, queridos, eu vou estar começando a falar sobre meditação na palavra. Só que a meditação na palavra não é você ler,
lê para decorar, lê para saber quem descobriu o Brasil, lê para saber quem conta é 2 mais 2. Você vê, se eu for falando para você, de repente 2 mais 2 já apareceu na sua cabeça. Mas não, a meditação da palavra, ela faz com que você e eu, quando começamos a ler essa palavra, a gente vai receber algo. Nós que somos filhos, que estamos na nova aliança, nós recebemos algo, que é o Espírito da verdade, que me guia, que guia você a toda a verdade. Mas isso tem um passo de quê? De crença. E é isso que esses homens receberam aqui, no momento de maior pressão, no momento de maior dúvida, no momento onde eles, cara, o que está acontecendo? E Jesus aparece e diz: paz esteja convosco. E o versículo 22, no versículo 21, ele traz essa responsabilidade. Mas no versículo 22, Jesus, ele libera uma intenção sobre a vida desses homens, que diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles. Jesus, ele liberou sobre esses homens um novo fôlego de vida, e liberou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aleluia. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes restiverem, são retidos. Jesus, ele dá um contexto, falando: você recebe o Espírito, você já tem a capacitação. Eles ainda não tinham a veracidade, a verbalização do dom, mas Jesus liberou sobre aqueles homens a capacitação de eles começarem a entender os próximos passos e começar a ter a percepção daquilo que ia surgir diante deles, amém? Essa percepção está disponível para aqueles que recebem o Senhor Jesus. Senhor, eu confesso o teu nome, eu recebo a ti. Você recebe uma nova vida. E essa vida que você vive hoje, você vive mediante a fé no Filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você recebe o Espírito Santo. A partir daí você tem a capacitação de falar em línguas. E quando você ora em línguas, você está edificando a você mesmo. E aí as palavras começam a saltar a você. Mas, queridos, o Espírito Santo em nós, ele produz nas nossas vidas aquilo que eu falei aqui: liberar uma palavra, trazer um irmão, trazer uma capacitação, trazer uma palavra de incentivo para liberar o teu destino nessa geração. Eu posso ouvir um amém? Nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo, eu e você fomos capacitados a sermos como Ele é nesse mundo. Pastora, por que você está dizendo tudo isso para falar sobre a meditação da palavra? Porque a meditação da palavra, ela só caminha junto, de mãos dadas, com a minha vontade, rendida à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é liberada na minha vida quando eu não resisto mais. Deus, eu vou fazer do meu jeito. Senhor, não estou concordando com nada disso. Fora! Deus foi embora. Já tinha um tempo. E você ficou, como diz um pastor amigo meu, Eurípides, está sozinho. Você e a tua carne, que está andando de mãos dadas com a tua alma, para que
há pouco tempo você venha pecar e se separar de mim. Por que nós estamos aqui? Para entrarmos cada vez mais nesse andar no Espírito. E andar no Espírito é eu e você acolhermos com mansidão essa palavra, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Sabe por quê? Coloca lá para mim, 2 Timóteo, capítulo 3, nos garante. Versículo 16, que essa palavra, essa que você está lendo, ela é inspirada não por mim, graças a Deus. Ela é inspirada por Deus. E ela tem uma utilidade, sabe para quê, queridos? Para te ensinar, para te repreender, para puxar você para a realidade em Deus, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, nós, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? A palavra de Deus, ela tem essa capacidade, ela libera sobre as nossas vidas essa finalidade de você estar habilitado para toda boa obra. Isso fala de atitude, isso fala de escolhas, isso fala de novos procedimentos. E é interessante que eu anotei aqui o que é a meditação na palavra. Eu fui ver de forma natural, vamos falar assim, joguei lá no Google, todo mundo faz isso, né? E a tradução que diz, eu até anotei aqui para eu não esquecer, diz que fala sobre meditação é você ter um momento de contemplação, de você contemplar, ou seja, de você se permitir entrar nesse lugar, e no nosso caso, nesse lugar em Deus. E no latim, é muito interessante, você vê que tudo fala, até de uma forma natural, quando nós andamos de mão dadas com o guiar do Espírito Santo, até algo natural fala para nós aquilo que Deus quer nos alcançar, amém? Um copo com água, você pode ser ministrado por um copo com água. Um sorriso, você pode ministrar com um sorriso. Você pode receber com um sorriso. Você pode liberar força com um abraço. Você pode liberar Jesus da forma que Ele te guiar, amém? E em latim, fala que meditação é estar em seu centro. Aleluia! Ou seja, eu e você podemos contemplar o Senhor no centro, aonde? No nosso coração, no nosso íntimo. E como a minha sogra gosta de falar, que quando ela vai lá, abre sua Bíblia, o Senhor, Ele fala com ela em miúdos. Senhor, eu não estou entendendo o que está escrito, mas o Senhor é aquele que fala comigo em miúdos. Queridos, talvez você fale assim, mas pastor, eu não sei onde está um monte de versículo na Bíblia. Querido, saiba que eu também. Tinha lugar que eu nem sabia onde está. Agora, com o advento do telefone, eu e você achamos tudo rapidinho, amém? Mas agora, para achar o Ageu, o Sofonias, é uma luta. É ou não é? Na Bíblia. Não é? Eu já passei por isso. Todos aqui já passaram por isso. Mas eu e você podemos dar a mão ao Espírito Santo, aquele que nos guia a verdade. Dar a mão ao meu irmão
aquele que vai andar comigo e estabelecer essa realidade prática da palavra de Deus. E nós, como corpo de Cristo na terra, vamos avançar nessa realidade em nome de Jesus. E queridos, peguei uma palavrinha aqui, bem gostosa, do pastor Dave Robertson. E eu vou ler para vocês. Que a meditação na palavra, ela traz entendimento da palavra, amém? E Satanás, ele odeia quando doamos ao Espírito Santo em meditação. Quando eu e você oferecemos a nossa alma junto ao altar da palavra, ou seja, quando você está aqui sentado na cadeira amarela, ouvindo eu falar com você, se renda à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, aquilo que a palavra te garante, que é a vontade de Deus, que a palavra diz que é boa, que é perfeita, que é agradável, que ela cumpre o fim que lhe apraz. E assim, eu quero colocar de forma bem prática, que quando eu estava colocando em papel o que eu ia falar, o Espírito Santo, ele me deu uma figura, uma visualização. Faz todo mundo assim com a mão. Faz pela fé. Se não fizer, não tem problema. Pensa, imagina que tem uma semente na sua mão. Tem uma semente na sua mão, uma semente de uma árvore. E essa semente, ela precisa ser lançada num local. Está olhando esse local? E lá você joga essa semente. Jogou. Pode abraçar o braço. E dessa semente, ela é lançada na terra. E a partir daquele momento, as chuvas vêm. Passa um dia, você não vê. Mas aí você esquece. Passou mais um tempo. Você volta naquele lugar onde aquela semente foi lançada. Há uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. Assim é a palavra de Deus, quando você recebe como uma semente. Talvez naquele momento que você pegou na sua mão, ou que você não quis nem levantar a mão, não sei. Talvez aquela palavra não tenha tanto valor. Mas se você pegar essa palavra e lançar no solo do teu coração, essa palavra, ela vai produzir vida, ela vai produzir sombra, ela vai produzir alimento em tempo oportuno. Isso é um paralelo que eu fiz com a meditação na palavra. E é interessante que quando eu comecei a me permitir ser guiada pelo Espírito Santo de verdade, aí eu já estou falando meu testemunho, amém? Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas o Espírito Santo está falando para eu falar de mim. Porque eu li um texto esses dias que fala que existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez talvez as pessoas não leiam esses 4 evangelhos. Mas o 5º evangelho muita gente vai ler, que é a sua vida. Então, queridos, eu e você somos chamados para ser a cada dia semelhantes a Jesus. E então, quando eu comecei a entrar na condição da meditação na palavra, e as instruções dadas pelo pastor Luiz, era nós começarmos a meditar num livro da Bíblia. Começa a ler um livro, principalmente ou primeiramente do Novo Testamento,
Para você que está vindo agora na igreja, para você que está buscando a palavra de Deus, leia principalmente os evangelhos, que fala da vida e obra de Jesus. Amém? E aí comecei o meu comportamento, a minha disciplina de meditar na palavra. Tranquilo, vou meditar na palavra. E o pastor colocou o desafio, Luiz. Leia 50 vezes um livro da Bíblia. Amém? E eu, muito obediente, comecei a ler. Pensa. E, gente, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu comecei a ler o livro de Filemon. Vamos abrir lá, Filemon? Tá rindo, né? Já entendeu, né? Será que tem Filemon na minha Bíblia? Tem, né? Tem Filemon na sua, irmão? Novo Testamento. Meditação na palavra. Ler a palavra. Guiado pelo Espírito. Olha, Senhor, eu não quero entender com a minha mente. Eu vou me permitir a ler essa palavra e deixar o Senhor falar comigo. Amém? E eu, 50 vezes um livro da Bíblia? Tá bom. Vamos lá, vou ler Filemon 50 vezes. As pessoas lendo Hebreus, as pessoas lendo Colossenses, coisa linda. E eu, não quero, vou ler, vou acabar primeiro que todo mundo, 50 vezes. Eu espertamente, com a alma, ainda fazendo a sua própria vontade, amém? Só eu que faço a minha vontade de vez em quando? Todo mundo aqui é anjo, né? Não, né? E eu fui lá ler Filemon. Nossa, vou ler Filemon rapidinho, 50 vezes. Li uma, li duas, li três, o Espírito Santo começou a me pegar. Li quarta, li a quinta, li a sexta, a oitava e por aí vai. Queridos, é para ler de verdade. Não é para ler para decorar e passar para o outro que você sabe, não. É para você começar a ler e pegar essa verdade que está nessa palavra para você. Eu estou abrindo meu coração aqui em rede nacional, olha que coisa linda. E lendo o livro de Filemon, eu vi o quanto eu era soberba, o quanto eu não perdoava, o quanto eu achava que o outro é que estava errado, o quanto eu achava que o outro era inútil, que não valia nada. Sabe por quê? Porque legal sou eu. Só eu que penso assim? Tô morrendo, irmão, ainda tô. Morrer dói. E aí o livro de Filemon começou a me tratar. O Filemon, um cara crente. E Paulo mandou uma carta para esse homem. E já virando para ele falando, cara, eu sempre dou graças ao meu Deus. Versículo 4. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Coisa linda. Quem queria receber uma oração de Paulo? Todo mundo, né? Meu Deus. E Paulo começa a rasgar seda para esse irmão. Não, eu sei do teu amor. Eu sei o quanto você é legal, quanto você é de Deus aí no lugar onde você está. Mas eu, Paulo, velho, aí a gente já começa a ver que o Paulo já estava mais de idade, agora prisioneiro de Cristo, até agora prisioneiro de Cristo.
Eu venho, versículo 10, eu venho te solicitar em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Irmãos, Filemon, um cara que recebeu Cristo, que tinha o Espírito Santo, ele recebeu uma cartinha de Paulo. E essa cartinha foi entregue por esse filhinho de Paulo aqui, que Paulo gerou em cadeias, chamado Onésimo. É lá no versículo 10, né, que eu tô. Só que o versículo 11, ele diz que Onésimo antes te foi inútil. Atualmente, porém, contudo, entretanto, ele é útil a ti e a mim. O Onésimo, ele era um servo, um escravo, um empregado do Filemon, alguma coisa nesse sentido. Ele fugiu. E em algum momento foi preso e tal, e conheceu a Jesus através da vida de Paulo, e passou o tempo dele em cadeias. E Paulo, ele manda Onésimo voltar para a casa de Filemon. Onésimo, que no original o nome dele significa útil, benéfico, lucrativo. Mas que, por ironia da vida desse homem, ele era um inútil para a vida de Filemon. E Filemon, ele teve que receber esse homem com uma carta de recomendação de Paulo, que no versículo 17 diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Versículo 18. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu falei no início que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é digna de toda aceitação. Amém? A meditação na palavra, queridos, fez isso comigo num livro de uma folha, o livro de Filemon. Às vezes a gente está com tanta justiça própria, a gente está cheio da nossa verdade, a gente usa até texto bíblico para se defender. Mas uma coisa eu te garanto, quando eu e você damos a mão ao Espírito Santo, não largamos a mão do irmão, entramos na palavra de Deus que é viva e que é eficaz, o Senhor fala contigo numa folha. No início, a palavra de Deus, ela engasgou em mim. Será que engasgaria em você? Uma pessoa que me prejudicou, né? Estou parafraseando Filemon. Uma pessoa que vacilou comigo pra caramba. Uma pessoa que, se eu sentar com o Carlos e falar, o Carlos vai balançar a cabeça, vai ficar com uma peninha de mim e vai falar assim: pô, cara, tu tá certo. Mas Paulo, ele era guiado pelo Espírito. Paulo, ele aguçou na vida de Filemon o ser guiado pelo Espírito.
Paulo, quando escreveu a carta de Filemon, ele aguçou na minha vida e na tua vida o ser guiado pelo Espírito. Amém? É isso que a meditação da palavra faz. Confesso para vocês, quando estava lendo ali na 10ª vez, na 11ª vez, eu pegava aquilo só como contexto histórico. Não, entendi. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o que a história quer dizer. Até instrutivamente falando, educacionalmente falando, eu não sei nem como é que fala. Mas, conforme eu fui orando em línguas, conforme eu fui me permitindo ao Espírito Santo falar comigo através desse texto, eu fui recebendo de Deus o caráter dele. Eu e você, queridos, estamos na escola do Espírito Santo, amém? A meditação da palavra leva a mim e leva a você ao patamar de simplesmente andar conforme aquilo que está escrito. Amém? Porque nós recebemos o Espírito Santo, temos a capacitação dada por Deus no nosso coração. Senhor, eu creio em Ti, eu recebo a Ti. Então essa palavra, ela precisa se fazer vida na minha vida. Ela precisa fazer parte do meu ser. E queridos, no tempo oportuno, a palavra de Deus, ela vai ser liberada na tua vida. Talvez você, pastora, mas não é isso que eu estou precisando agora. Eu entendi. Mas queridos e queridas, eu tenho que dizer para vocês, a palavra de Deus, ela se completa. E é interessante que numa outra experiência que eu tive, de começar a me entregar às verdades da palavra de Deus, de que eu sou próspera. Jesus, ele se fez pobre para me enriquecer. Obrigado, Jesus, porque em Ti o Evangelho foi pregado aos pobres, para que o pobre pudesse ter condições e caminhar numa nova vida, amém? É muito interessante isso. E no início da nossa caminhada, compartilhava com os irmãos esse entendimento da palavra, e falava: irmão, deixa eu te falar um negócio que eu descobri na palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, deixa eu te falar um negócio que eu descobri na palavra. O Senhor, ele se fez pobre para me enriquecer. Para de bobeira. Irmãos, eu compartilhei isso com uma pessoa 15 anos atrás, mais ou menos. E eu falei toda animada, né, ali, texto de Mateus. Olha aqui, irmão, já sei abrir até Mateus, e sei que está escrito. E o irmão falou para mim: não, eu não creio nesse negócio não, que palhaçada, que não sei o quê. Irmão, eu tenho que te falar para você, há uma realidade em Deus, uma realidade prática para que eu e você possamos viver. Queridos, eu estou abrindo meu coração aqui, amém? Estou falando aqui que é para andar de helicóptero. Amém. Se você tiver o coração para querer andar de helicóptero, não, se for em Deus, amém. Se for soberba, o Senhor trata. Mas assim, queridos, né? Não é? Cara, você poder liberar uma palavra, você dá uma palavra para o outro de ânimo e o cara falar para você: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. A pergunta que não quer calar: essa pessoa vai andar de fé em fé e de glória em glória, sim ou não?
mas às vezes está com a Bíblia na mão. E justifica a sua condição através da palavra. Então, queridos, a meditação da palavra, ela vai libertar a sua mente. A meditação da palavra vai fazer com que eu e você tenhamos os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos. Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas o livro de Isaías é muito interessante. Eu até marquei aqui. O livro de Isaías diz, Oséias diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa conhece a palavra, mas ela conhece como letra, mas não recebe como espírito e vida. E Isaías 5 diz, no versículo 13, que portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Quando a gente não conhece a palavra, a gente é destruído. Por quê? Porque você não sabe que você pode viver uma vida saudável, de cura divina, e liberar essa verdade para o outro e dizer, não, você é sarado e curado. Não, eu recebi esse diagnóstico, eu recebi isso aqui, essa sentença do homem, e você pode abrir a sua boca e dizer, não, a palavra de Deus diz que você é sarado e curado, pelas pisaduras de Jesus você é sarado e curado. Querido, eu e você precisamos nos conformar nessa palavra. E quando eu e você meditamos na palavra, nós entramos nesse lugar em Deus que ninguém rouba. A destruição não acontece mais. Porém, se você não andar numa atitude de fé, de crença, de andar sobre a palavra, de praticar essa palavra, de viver essa palavra na prática, é porque você não quer entender. Os sofismas e pensamentos da tua vida diária, do teu cotidiano, das tuas experiências negativas, elas sempre vão vir contra a palavra. E sabe como você vai viver? Preso, cativo. Eu não acredito. Eu não quero saber. E aí só decora a Bíblia. Só sabe o Senhor meu pastor e nada me faltará. Será que esse Senhor que é teu pastor, vocês têm a convicção que nada vai te faltar? Entendimento recebido produz uma ação correspondente. Amém? O último texto, queria abrir com vocês. Fiquei até com calor. João 21. Eu tinha tanta coisa para falar, pulei um monte de coisa. Glória a Deus. Os discípulos experimentaram o que é receber uma palavra, receber o entendimento espiritual de uma palavra e agir de acordo com essa palavra. João 21, coloca lá, querido, versículo 1. Rapidinho. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Vocês lembram que eles receberam o Espírito Santo no capítulo 20, amém? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar.
Jesus ressuscitou, liberou sobre eles o Espírito Santo, chamou eles para a responsabilidade, mas Jesus saiu do meio deles também. E mesmo assim, eles continuaram a perseverar, a viver naturalmente. Amém? E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Quando o povo está para ir no buraco, todo mundo vai junto, né, não? Não é? Pensa. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Aleluia! Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. O viver pelas emoções, o ser guiado pelo aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo, não faz você perceber que Jesus está naquele lugar com você. Por isso, perguntou-lhe Jesus sempre vai perguntar: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam-lhe: não. Versículo 6, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aleluia! Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele se vestiu, porque se havia despido, e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 100 metros. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Queridos, o que esse texto fala para mim, e é o que eu vou falar para vocês agora. Aqueles homens começaram a viver naturalmente. Aqueles homens começaram a agir e reagir de acordo com aquilo que viam, de acordo com o que viviam anteriormente. Mas quando Jesus apareceu para eles, a vista deles talvez ainda estava turva, eles não os reconheceram. Talvez no problema que você está passando agora, na situação desafiadora, você não está vendo Jesus, mas Jesus, ele te chama: filho! Ele te dá uma palavra. Ele te dá uma palavra que você já sabe. Quando Jesus virou para aqueles homens e disse: lançai a rede à direita. Pedro trouxe à sua memória aquilo que Jesus já tinha feito lá atrás. A multiplicação dos peixes. Lança a rede. Essa palavra, eu conheço essa palavra. Eu conheço esse decreto. Eu conheço essa palavra. Essa palavra foi ele que disse. E João percebeu também. Ele percebeu e disse: é ele, é Jesus. Pedro, com a sua característica, ele se lançou ao mar. E os discípulos foram juntos com tudo que estava dentro, com a prosperidade, com o suprimento, com aquilo que eles já tinham experimentado lá atrás, porque o Senhor foi aquele que falou: lançai a rede. A partir de hoje eu vou fazer vocês pescadores de vidas. Ele reacendeu aquela palavra naqueles homens.
Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí com você para dizer: eu sou curado, eu sou sarado. O possível de Deus está disponível a mim. Eu sou próspero. Eu tenho a realidade de Cristo na minha vida. A minha família é uma bênção. Queridos, você pode começar a falar essa realidade da vontade de Deus para a tua vida agora. Vamos nos colocar de pé. Pedro experimentou isso. Os discípulos experimentaram receber essa palavra. Eles meditaram nessa palavra no coração, porque eles guardaram a palavra no coração. Eles olharam para trás e viram aquela mesma palavra lançada lá na frente e que projetou o destino deles. A meditação da palavra projeta o seu destino. O destino da sua casa, o destino da sua família. Amém? O que você tem que colocar diante do Senhor? O que você precisa, Senhor? Eu estou quase voltando a fazer tudo normal. Eu não estou sem direção. Ai, eu não sei. Mas o Senhor é aquele que te chama: filho, filho, vocês têm alguma coisa para comer? E você diz: não. Mas o Senhor é aquele que te dá uma palavra de destino. Te dá uma palavra de destino e diz: lança a rede. Lança a fé na minha palavra. Lança a fé na minha palavra. Lança a fé na minha palavra. A palavra que você já recebeu lá atrás. A palavra que já está aí dentro de você. E que libera o destino profético do Senhor sobre a sua vida. Eu vou orar por você. Pai, estou aqui junto com meus irmãos, aprendendo a ruminar a Tua palavra. Aprendendo, Pai, a ler a Tua palavra com a direção do Teu Espírito. Ó Senhor Jesus, leva-nos nesse lugar que a Tua palavra faça carne em nós. Para que no momento da pressão, para que no momento da decisão, para que no momento a qual tudo venha querer sucumbir, a Tua palavra me sustenta, a Tua palavra me direciona, porque, Pai, nós decidimos não viver mais por aquilo que sentimos, por aquilo que vemos, por aquilo que as circunstâncias nos mostram, mas decidimos viver por aquilo que Deus diz, por aquilo que a Tua palavra diz, por aquilo que o Teu Espírito nos direciona, mediante a Tua palavra. E eu declaro sobre cada vida a palavra vivificadora. A palavra vivificadora. A palavra vivificadora que muda qualquer quadro. A palavra vivificadora que muda o nosso interior, que muda a nossa fala, que muda o nosso sentimento, que muda a nossa condição, a nossa posição e a nossa reação diante das circunstâncias. Jogamos a semente na terra. Oh, Pai, e contemplamos uma árvore forte, frutífera, que é a Tua palavra, enraizada na rocha da nossa salvação, o Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, amém, amém. Você pode dizer um amém? Amém, amém. Eu me firmo nessa palavra. Eu me firmo nessa palavra. Aí onde você está, fale para você mesmo. Eu me
Pai, eu declaro uma semana abençoada. Uma semana, Pai, a qual o abrir da nossa boca vai ser da Tua palavra, vai ser de liberar vida, vai ser de liberar ação e reação do Teu caráter. Eu abençoo cada vida, em nome de Jesus. Vamos dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, amém.